Bom, pessoal, falando aqui mais de um componente, né? O componente de hoje vai ser o text input, que ele vai ser o input, né, que a gente vai utilizar. Eu já importei ele aqui no React Native, ok? E eu troquei aqui, tinha aquelas coisas lá do computador e tal. Eu só coloquei nome e vamos agora ver o text input. Vamos colocar ele aqui, ó. Ele não tem aquele fechamento, ele fecha por si só. E bom, por que eu falei dos estados antes de falar do text input? Porque o text input ele vai utilizar os estados para a gente capturar o que foi escrito, né? Porque a gente quer capturar, já que a gente está pedindo essa informação para o usuário. Então aqui eu já vou criar um estado, eu vou chamar ele de imp, ou input mesmo, colocar set input, colocar use state, como a gente já viu na aula passada. E aqui eu vou começar ele como vazio, ok? Aqui, primeiro, ele recebe uma propriedade chamada value, que vai ser o valor de fato. E o valor dele, eu quero que seja este valor aqui, ó. E quando a gente trocar o valor dele, ele também tem uma propriedade chamada onChangeText. Esse onChangeText vai ser responsável para quando a gente digitar alguma coisa. E quando a gente digitar alguma coisa, a gente quer colocar dentro desse input, ok? Para a gente poder capturar. E lembra, quando a gente vai trocar o valor de um estado, a gente tem que usar o set. Aqui no caso é o set input, né? Mas ali é o set estado, né? O set state. Bom, a gente vai colocar set input. Só que o que a gente vai colocar aqui? A gente tem que ter o texto, né? A gente precisa capturar o texto que o usuário acabou de digitar. E esse texto, ele vai vir aqui como uma propriedade, como um parâmetro, né, de uma arrow function. Aqui, ó. E esse carinha aqui a gente passa para o nosso set input. Bom, para a gente ver se está funcionando, eu vou criar um botãozinho aqui, um touchable opacity, colocar um texto dentro dele que vai ser enviar, e o onPress dele a gente vai dar um alerta no input, ok? Então alert input. Só que se a gente salvar, a gente nem tá conseguindo, ó, ele tá aqui, só que a gente não tá conseguindo ver ele. Então a gente tem que passar um estilo para ele. Então style igual aqui estilos ponto. Eu já deixei feito aqui um estilo para o input, que é só uma largura de 90%, uma background color de um cinza e um pad de 5. Se a gente salvar, aí agora ele está aparecendo pra gente. Então aqui, ó, vamos testar. Vou colocar olá pessoal. Aqui eu vou clicar em enviar. Aí, ó, ele já está capturando o texto. Porque a gente está colocando o estado como o valor dele, e toda vez que eu digito alguma coisa, ele vai no estado e troca o valor para o que eu digitei, ok? Bom, esse daqui é o básico do text input, mas tem algumas propriedades bem interessantes. Uma delas é o placeholder, aqui ó, placeholder, que é o textinho que fica antes da gente digitar. Então aqui, digite seu nome. Se eu salvar, aí ó, ele fica lá, digite seu nome. Se eu quiser trocar a cor do placeholder, tem também um placeholder text color, que aqui eu vou colocar um preto. Aí ó, agora já ficou preto, e quando a gente digita ele some. Tem outras também bem legais, que a gente já falou do value, do onChangeText, do placeholder text color, e tem um carinha também, security text entry, que a gente usa para colocar senha. Então, por exemplo, digite sua senha. Aqui eu vou deixar assim mesmo, vou salvar. E aqui tem o security text entry. Por padrão, ele está falso, mas quando a gente põe verdadeiro, salvar aqui, e a gente vai digitando, ele vai salvando assim como senha, né? Mas quando a gente vai pegar do estado, o valor, a gente consegue pegar normalmente, ok? Eu vou escrever aqui, ó. Opa! Ele aqui deixou como senha, mas aqui no estado a gente tem acesso normalmente do texto, ok? Tem outro carinha também, que é o text align. Eu vou deixar esse carinha aqui, ó, como comentário. Deixa aqui, ó, fazer text align.
ele vai receber algumas informações aqui, umas propriedades também. Por padrão, ele é left, mas a gente pode colocar ele como right. Aqui, ó, ele já vem para esse lado. A gente pode digitar e tal. A gente também tem o center, que a gente salvar, obviamente ele vem para o centro. E por padrão, ele é o left. Left. Que ele fica aqui na nossa esquerda. Eu vou deixar right aqui, só pra gente ver ele funcionando, ok? Tem outro carinha também, que é o keyboard type. Ele é bem importante também, que é o keyboard. Se nós viermos aqui da Ctrl espaço, ele vai sugerir todas as opções que a gente tem, mas as mais comuns é o email address. Se a gente salvar, percebam que ele já fica aqui com aquele símbolozinho para pôr e-mail, que eu esqueci o nome. A gente também tem outro carinha chamado numeric, aqui ó, numeric, Ctrl S, que ele já deixa aqui como com os números, né, vírgula e tudo mais. Esses são os mais comuns, mas tem vários aqui, tem name, phone pad, tem o phone pad, tem Twitter, URL, visible password. Vamos ver o que é visible password. É, normal aqui. Enfim, o mais comuns é realmente o numérico e o email address. Eu vou deixar aquele comentadinho também. Aê. A gente também tem outro carinha chamado max length, que é pra gente, para um limite, né, do tamanho do texto, colocar aqui como 20. Vamos salvar. E aqui, ó, a gente vai digitando, digitando, digitando. Quando ele atingir 20, daí ele já não aceita mais. Ele nem troca o valor, ó. Eu vou colocar bastante que. E aqui ele não tá mais pegando, beleza? Aqui é interessante quando você tem algum... Por exemplo, você tem que fazer um post que não pode ultrapassar de tantos caracteres. É interessante isso daí. E a gente tem mais um para finalizar, que é o multiline. Opa! Multiline. Ó, por padrão, ele é falso. Mas percebam aqui. Aqui no meu celular, ele é de check. De check. A partir do momento que eu colocar o multiline igual a true, percebam que ele já vai até mudar. Agora eu posso colocar várias linhas no nosso texto. Olha só que legal. E caso você não queira que ele cresça sem cresça sem limite nenhum, a gente pode por aqui um max height, colocar aqui de 100, por exemplo. Vamos ver. Aí, ó. Aí a gente consegue scrollar no nosso input. Bom, de principal é isso que a gente tem no input, mas se a gente vier aqui na documentação, olha o tanto de coisa que a gente tem aqui no input. Olha só, a gente não viu nem metade praticamente, a gente viu as principais, mas quem tiver mais curiosidade, vem aqui, lê um pouquinho a documentação, tá bem explicadinho, dá bem tintim por tintim, e realmente tem coisas aqui que a gente não... A gente só vai usar em alguns casos específicos, então a gente pode recorrer aqui, ó, por exemplo, onPress in, onPress out, onEnd editing, que é uma função que é chamada quando o input termina, né? A pessoa termina de digitar. Vamos fazer um teste aqui. Ó, eu vou tirar esse carinha aqui, ó. Vou tirar ele, não vai mais ter. E aqui eu vou colocar onEditing, onEnd editing. Como ele já falou, ele é uma função. Então eu vou colocar aqui, ó, uma funçãozinha que vai dar um alert no input. Eu vou salvar. O pior é que agora aqui com o multiline eu acho que ele não vai pegar, né? Vou fazer assim então, calma aí. Vou tirar o multiline, vou comentar ele aqui pra gente. E aqui quando der um OK, ele vai e mostra pra gente o que a gente digitou. Aqui poderia ser qualquer função. Parece que ele recebe até aqui um parâmetro, né? Native Syntax Event. Deve ter alguma coisa aqui
na nossa documentação. Mas por essa aula é isso, pessoal. Resumindo o que a gente viu o text input, a gente viu que para a gente capturar o texto dele, a gente precisa usar um estado, e quando a gente troca o nosso texto aqui, ele tem uma propriedade para isso, que essa propriedade a gente pode capturar o que foi escrito e colocar no nosso estado. Aqui, pessoal, até uma dica para vocês. Como a gente só está pegando essa carinha e colocando aqui, o JavaScript é inteligente o suficiente para que quando a gente deixar assim, ó, deixar só o nosso estado, ele já sabe que a gente vai pegar o onChange text no retornar e colocar dentro do input. Então, se a gente vier aqui, ó, vai estar funcionando da mesma forma, ok? A gente viu o placeholder, né, que é para a gente deixar aqui um texto já escrito para o usuário. Dá para a gente trocar a cor, dá para a gente deixar ele com aqueles negocinho de senha, dá para a gente mudar o alinhamento do texto para left, center e right. Dá para a gente mudar o tipo aqui do teclado também, que a gente viu que tem vários, mas os mais comuns da gente usar é o e-mail, o numeric e o default. A gente viu que também dá para a gente limitar o tamanho do texto, né, colocando aqui o max length. E a gente também aprendeu que dá sim para a gente deixar ele como multiline, né, colocar várias linhas e quebrar. É bem interessante isso daí, para principalmente fazer um post ou aplicativo de mensagem. E a gente viu aqui uma propriedade bônus, que é quando a pessoa termina de escrever e clica ali no teclado para enviar, a gente chama uma funçãozinha aqui que a gente poderia colocar qualquer função que nós desejássemos, ok? Bom, por essa aula é isso, pessoal, e te vejo na próxima.